E aí galera, tudo bem? Meu nome é Gus Durazo e a gente vai começar mais um vídeo do Escape na Cidade. Escape na Cidade, motovlog e muito mais. Atualmente a bordo de uma Factor 150. Se Deus quiser, logo logo a bordo da V-Rod Muscle Harley Davidson. Só esperar a justiça fazer o trabalho dela. No vídeo de hoje eu quero falar de freio. Teve um vídeo anterior, para quem não assistiu, vou deixar o link aí na descrição, no qual eu falo que eu bati de leve atrás de uma moto no corredor. Tava assim no corredor, o corredor parou, eu não consegui frear direito e encostei na moto da frente. E aí eu questionei a eficiência do freio da Factor. Falei, porra, essa moto não freia, foi o que saiu na hora. Aí vem aquelas comentários, né? Freia sim, lógico que freia. Ih, o cara capotou com o táxi. Top, hein, tio? Dormiu, é? Freia sim, lógico que freia. O que eu tô querendo dizer são... Aí, freio, tá vendo? Eficiências de freio, cara. Uma vez eu comparei, eu falei que o freio da V-Rod, porra, é diferente desse aqui. Aí vieram as comparações, as pessoas falando, lógico, mas é que porque a V-Rod, o peso dela é maior, então o freio da Factor é compatível com o peso dela e a cilindrada dela. Ela não poderia nunca ter o freio que tem a V-Rod, porque a V-Rod é uma outra categoria, tal. É aquilo que eu falo, é difícil comparar uma moto com a outra. É difícil não, é impossível, eu não comparo. Apesar de ter muita gente que acha legal comparar uma Factor com uma V-Rod, acha que dá jogo, eu acho que não dá, entendeu? Eu acho que a gente tem que comparar sempre motos de estilos, pelo menos cilindradas iguais. Não precisa nem ser o mesmo estilo, mas pelo menos cilindradas iguais. É legal a gente comparar. Eu acho ainda que tem que ser do mesmo estilo. Então eu acho mais lógico ver uma comparação de uma CG com uma Factor, de uma R3 com uma Z300 e uma Ninjinha 300, saca? Que são carenadas de 300. Eu acho que não dá pra gente botar no mesmo comparativo cilindradas diferentes. Mas enfim, tem gente que acha que dá. Mas falando de freios especificamente, lógico que não dá pra comparar o freio da V-Rod com o freio da Factor. Só que eu não tô comparando o freio, tô comparando o freio, estou comparando a eficiência. Então quer dizer que essa moto ela é eficiente com freio a disco na dianteira e tambor na traseira. Então essa é a eficiência dela. Então por que o modelo anterior, que não é o ED, é a Factor, a primeira, ela tem freio a tambor na dianteira e na traseira? Porque o freio a tambor é eficiente para ela. Então, falando de eficiência de freio, os freios evoluíram muito ao longo dos anos, tá ligado? A tecnologia dos freios e tudo mais. Então, dá sim para você comparar mais ou menos a eficiência do freio de uma para outra. Óbvio que dá. Porque assim, a partir do momento que criaram freio a disco, ele é mais eficiente que o freio a tambor. Então, por uma lógica, se ele é mais eficiente, os caras criaram isso, as motos todas deveriam ter freio a disco. Só que não é o que acontece, tá? Aí já entra aquele fator, né? Freio a disco é mais caro para colocar. Tudo bem, mas é mais eficiente. Certo? Certo. Então não deveria estar todo mundo com freio a disco? ABS. ABS é bom, eu acho ruim a ABS. Eu não acho que nas ruas de São Paulo, ABS é tesão pra estrada. Nas ruas de São Paulo eu acho a ABS uma merda. Eu já perdi a frente da V-Rod com ABS várias vezes porque quicou a frente. Mas isso é assunto para outro vídeo, inclusive com o Durval junto. Quero fazer um vídeo com ele falando sobre isso. Se existem eficiências de freios, então por que a gente não falar que a V-Rod poderia ter um freio, a Factor poderia ter um freio mais eficiente do que ela tem? Se a gente tá falando de eficiência de freio, se fosse assim, cara, o certo deveria todas as motos terem freio a disco na dianteira e na traseira com ABS. Não é o freio mais eficiente que tem no momento? Não.
Perdão. O freio mais eficiente que tem agora é um tal de freio combinado, no qual você, ao pôr uma pressão no freio da frente, automaticamente o freio de trás freia também sozinho, para gerar uma combinação entre freio traseiro e freio dianteiro e deixar a frenagem mais eficiente. Então todas as motos deveriam vir com esse freio. Aí sim a gente ia estar comparando de forma leal o freio da V-Rod e o freio da Factor 150, porque estaremos falando de eficiência. Se ambas as motos, dentro das suas devidas, nas suas devidas proporções, tivessem o mesmo tipo de freio, o freio ABS combinado com a porra toda do porra do caralho do negócio, obrigado, a gente poderia estar falando de coisas iguais. Porém, cada moto tem um tipo de freio, ou seja, pelo preço que a moto tem. Olha lá. Freia. Se eu tivesse com um ABS aqui, eu ia parar, não ia escorregar, ia. Meu, tá dado o exemplo. Tá dado o exemplo. A moto parou? Não parou. A moto escorregou, eu freiei os dois. Ela jogou pra frente ainda. Tá? Beleza? Beleza? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Tô louco? Então quando eu falo bagulho, eu tô falando com propriedade, porra. Não vem com um comentáriozinho de merda aí. Ah, mas a V-Rod. Eu tô falando que a Factor, ela tem um freio legal. Ela é dianteira, com disco. Ela é com tamborzinho na traseira. Só que ela poderia ser mais eficiente. Beleza? Ela poderia ter freio a disco na dianteira e na traseira. Poderia. A partir da 250, a Lander, a Teneré já tem freio a disco na dianteira e na traseira. Tá? Por quê? Porque é mais eficiente, a moto para melhor. Essa aqui poderia ter? Poderia. Não tem por quê? Por causa do preço. Os caras querem jogar o preço lá embaixo, então eles jogam um sistema de freio mais barato. Certo? Assim como tudo que é nessa moto. Porque a proposta dessa moto é ela ser barata. Entendeu? Tanto que tem uma versão mais barata ainda do que ela, R$1.000 mais barato, que é freio a tambor na dianteira e na traseira. Tá? Então quando a gente está falando de eficiência de freio, não vem com esses papinhos de merda. Fala, mas é porque a Factor... Não. A eficiência do freio da Factor não é legal e não é. Poderia ser melhor. Poderia. Mas se eu quisesse uma moto melhor, eu compraria uma outra moto. Um freio melhor, eu compraria uma outra moto. Beleza? Eu compraria, mas eu quisesse. Então eu não posso ficar reclamando do freio dela. Mas quando eu falar que o freio dela não é eficiente igual o freio de uma outra moto, não vem me falar que é porque a outra moto custa 50 pau e essa aqui custa 9. Não é. É porque ela não é eficiente mesmo. Beleza? Tá bom? Beleza? Combinado? Eu fico puto porque tem um monte de comentário de bosta. Um monte de carinha aí que fica lendo Google, tá ligado? Que se acha mecânico pra caralho e fica com comentário de merda. Sobe na moto, tiozão. Sobe nas duas motos, tá? Sobe numa moto com freio eficiente, sobe numa moto sem freio eficiente. Porque você acha que quando os caras vão pra pista, eles mexem eficiência de freio? Os caras trocam sistema de freio. Porque existem freios mais e menos eficientes. Todos param. Você não viu que eu parei agora ali? A moto deu uma derrapadinha, minha velocidade não era tanta. Mas se eu tivesse com o freio combinado ABS, eu ia parar mais fácil. Certo? Então é isso. É isso. Eu já tive mais paciência com certos tipos de comentários, tá ligado? O cara ia entrar ali, cara. Ele ia, vocês viram, né? Então, cara, é isso, tá bom? Vocês me desculpem o desabafo e o jeito tosco e grosso de falar. Mas quando você coloca conteúdo na internet, cara, é muita abobrinha que você escuta, tá ligado? É muito nego falando bosta pra caralho. É muito nego falando bosta pra caralho. E eu fico puto, cara. Porque tem uma molecada aí que assiste, entendeu? E a gente não pode ensinar errado pra eles, cara. A gente não pode.
Ensina errado pra molecada. A molecada tem que aprender o bagulho direito. Então, a molecada tem que saber que a Factor freia, sim, lógico que freia, tem um freio compatível com o custo dela, com o tamanho dela, só que ela poderia ter um freio mais eficiente. É eficiência, tá? Ah, cara, mas tá bom. Então, se não existissem freios mais eficientes, as motos iam ser freio a tambor até hoje. Só na traseira, porque as motos nem tinham freio na dianteira antigamente, certo? Aí ia ser assim. Mas não é. Valeu, um abraço, um beijo, fiquem com Deus.